Parabéns, Rafinha, por calar a boca de quem não te botou nem entre os finalistas. Olha o que estão dizendo do Rafinha depois do que ele fez na final da Supercopa. O palco era gigante, o adversário era o Real Madrid, a pressão era máxima, e mesmo assim Rafinha simplesmente decidiu a final. Barcelona e Real Madrid protagonizaram mais um clássico eletrizante em Jeddah, na Arábia Saudita, e quem brilhou mais forte foi o brasileiro. 2 gols, atuação dominante e protagonismo absoluto do camisa 11, que colocou o Barça no caminho do título da Supercopa da Espanha. O jogo terminou 3-2 para o Barcelona, em uma final cheia de emoções do início ao fim. Rafinha apareceu nos momentos decisivos, mostrou frieza, explosão e faro de gol, enquanto Lewandowski também deixou o dele, coroando uma atuação coletiva muito sólida do time catalão. E não foi só a torcida que vibrou não, a mídia espanhola e internacional foi unânime. Manchetes exaltando Rafinha, análises destacando sua evolução, personalidade em jogos grandes e o impacto direto dele no bicampeonato do Barça, que agora amplia ainda mais sua vantagem como maior campeão da Supercopa da Espanha. De criticado em outros momentos, a herói de uma final histórica. Rafinha calou qualquer dúvida e mostrou que é jogador de decisão. Parabéns, Rafinha, por calar a boca de quem não te botou nem entre os finalistas do prêmio de melhor do mundo, nem na FIFA, nem na Bola de Ouro, aquela vergonha que foi feita, porque você merecia muito estar entre os principais jogadores do mundo e te sacanearam. E o Rafinha hoje, decidindo a Supercopa no El Clássico, fazendo 2 gols, ele calou a boca dessa panela que tem no futebol, dessa panela que já cometeu vários absurdos. É um jogadorzaço, é um jogador brasileiro que tá jogando muito num dos melhores times do mundo hoje, que é o Barcelona. E o Rafinha hoje, pra mim, meu maior prazer é ver o Rafinha calando a boca de quem deixou esse cara até fora da seleção do prêmio da FIFA, essa vergonha de entidade. Então o Rafinha hoje no campo, que aí é mérito dele, que não precisa de politicagem, não precisa de babação, não precisa de rabo preso, no campo ele mostrou que ele tá facilmente entre os melhores jogadores do mundo hoje, acabando com essa palhaçada que tanto a Bola de Ouro quanto o prêmio da FIFA fizeram com ele. O cara acabou com o El Clássico e o Barcelona, campeão da Supercopa, lá na Arábia Saudita, em cima do maior rival, com ele decidindo. Então, com essa galerinha politizada de prêmio, de babação de ovo, Rafinha calou a boca de vocês. Rafinha foi o grande guia do Barcelona para a conquista do primeiro título do ano de Copa do Mundo do futebol espanhol. O Barça venceu o Real Madrid por 3-2 com 2 gols de Rafinha na final e ficou com a Supercopa da Espanha deste ano de 2026. Um Rafinha que marcou os 2 gols, 2 dos 3 gols da vitória do Barcelona e que chegou aos 7 gols no Real Madrid nos últimos 5 El Clássicos. O Rafinha já tem no Real Madrid um dos seus rivais prediletos e, por coincidência ou não, o Hansi Flick, como técnico do Barcelona, comandou a equipe em 6 El Clássicos, venceu 5 e nos 5 estava a Rafinha. No único que o Rafinha não jogou, que foi no início dessa temporada em La Liga, o Barcelona acabou não conseguindo a vitória. O jogador brasileiro foi o melhor jogador da final da Supercopa da Espanha e foi o melhor jogador da competição. Foram 4 gols e 1 assistência em 2 partidas do Rafinha. O Rafinha que desde que voltou de lesão, desde que ele voltou ao time titular do Barcelona, o Barça não perdeu mais e tem uma grande sequência aí pela frente. Rafinha, o grande destaque dessa 16ª Supercopa da Espanha para o Barcelona, que é o maior vencedor da história da competição, em um jogo que tem vários detalhes para a gente analisar. Vamos começar com eles. Primeiro, o Real Madrid entrou em campo com uma formação diferente. Xabi Alonso colocou 3 zagueiros quando o time não tinha a bola, o que foi a grande maioria do tempo do jogo, principalmente no início da partida. O Real Madrid jogou com 3 zagueiros, com Asensio, Tchouaméni e Hausen, com 2 alas, Fede Valverde e Carreras, um Bellingham
e Camavinga mais pelo meio do campo, junto com o Rodrigo, que também circulava entre o meio de campo e o ataque, e o Vinícius Júnior e o Gonçalo como referências. Kylian Mbappé começou a partida no banco de reservas. Um Real Madrid que começou o jogo só se defendendo. A gente viu uma cara bem retranqueira do Xabi Alonso, coisa que não tínhamos visto até aqui na temporada. Os primeiros 30 minutos do Real Madrid foram basicamente se defender e tentar jogar uma bola longa para o Vinícius Júnior resolver lá na frente. Algo que se criticava muito na era Ancelotti, quando o Ancelotti tomava a decisão de fazer isso. Um técnico que tem mais essas características de querer jogar num jogo mais reativo, dependendo do rival e dos jogadores que tinha em campo, mas que quando o Ancelotti fazia isso, se criticava muito ele. Agora, Xabi Alonso, para enfrentar esse Barcelona, utilizou da mesma ferramenta, digamos assim, principalmente nos primeiros 30 minutos de jogo, mas não durou muito tempo, porque no minuto 35, o Rafinha abriu o placar para o Barcelona. A partir dali, minutos enlouquecedores no final do primeiro tempo, a gente teve 3 gols nos acréscimos. Nunca isso tinha acontecido antes na história da Supercopa. Foram 3 gols que fizeram o jogo terminar em empate em 2-2 na primeira parte. Primeiro Vinícius Júnior, minuto 47, depois Lewandowski botou o Barça na frente de novo no minuto 49 e aí o Gonçalo empatou o jogo para o Real Madrid no minuto 51. 3 gols nos acréscimos do primeiro tempo. Vou fazer um parênteses aqui para já falar de Vinícius Júnior, que foi o melhor jogador do Real Madrid nessa partida. O Vinícius marcou um golaço individual, numa jogada individual dele. Ele já estava durante os primeiros minutos sendo o jogador que estava tentando desequilibrar de certa forma, mas na jogada do gol ele consegue, inclusive, dar uma caneta no Koundé para entrar na área e finalizar e colocar um ponto final num momento de seca de gols do Vinícius, que já somava 17 jogos seguidos sem marcar com o Real Madrid. Ele acaba com a seca com um grande gol que faz o Vini ser um dos jogadores mais relevantes para o Real Madrid em finais. Tem vários dados circulando por aí, alguns com algumas informações que não batem com todas as informações que a gente tem, por isso a gente não vai trazer exatamente as informações que estão circulando, mas o Vinícius Júnior é um cara que já marcou 9 gols em finais e deu 6 assistências com o Real Madrid e, sem nenhuma dúvida, ele está na lista dos jogadores mais decisivos para o Real Madrid em finais de competição. Só olhando pro Barcelona, o Vini marcou 8 gols no Barça em 23 partidas. Desses 8, 5 gols foram na Supercopa da Espanha, 4 gols foram em finais contra o Barcelona. O Vini tem como característica, como eu disse, ser um jogador extremamente decisivo para o Real Madrid em finais. Em um momento conturbado para o Vinícius Júnior, a gente já... Agora eu quero saber de você. Rafinha foi o melhor em campo nessa final? Ele merece mais reconhecimento no Barcelona? Comenta aqui embaixo, deixa o like para fortalecer o canal e se inscreve para não perder nenhuma notícia quente do futebol mundial.